Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Tiago Jeremias, trabalho atualmente com educação especial, gestão escolar. E a pergunta que eu deixo para todos: se você ensina um aluno autista do mesmo jeito que os outros, você não está incluindo, está bloqueando o aprendizado deles. Como que você vem trabalhando com seu aluno autista dentro da sala de aula, na sua escola? Né? Eu venho apresentar para vocês hoje um livro, né? Esse livro é referência, muito legal. Temple Grandin, O Cérebro Autista Pensando Através do Espectro, tá? Eu deixo como sugestão para vocês. É um livro, ela é autista no caso, ela consegue expressar, ela terminou doutorado, né, em zoologia, ela é americana. E aí eu fiz o livro inteiro, estudei o livro inteiro, estudei com uma equipe até de educação especial anteriormente. E a pergunta que fica é: como aplicar esse livro na minha escola? Como aplicar esse livro na sala de aula? Como chegar ao aluno o estudo desse livro? Ah, eu li o livro, mas eu não estou conseguindo aplicar ele em sala. Como que eu aplico, após a leitura desse livro, como que eu vou aplicá-lo dentro da minha realidade? Então é isso que eu vou discutir com vocês hoje de forma rápida, tá? Alguns minutos. Se você ensina um aluno autista do mesmo jeito que os outros, você não está incluindo, está bloqueando o aprendizado deles. Vamos lá? Aqui o livro. A ideia central do livro: autismo não é rótulo psicológico, é cérebro. O comportamento nasce de diferenças neurológicas reais, não de falta de limite, preguiça ou falha de criação. Não existe o autista, existem cérebros diferentes. O espectro reúne perfis cognitivos distintos: pensadores visuais, pensadores por padrões lógicos, pensadores verbais. Déficit não explica o aluno, o ponto forte explica. O que define o futuro do estudante não é o que ele não faz, mas o canal pelo qual ele aprende melhor. 3 princípios que todo professor precisa entender. Tudo isso que eu estou comentando com vocês, pessoal, se resume ao hiperfoco. Primeiro, eu preciso entender o que o meu aluno foca mais dentro da sala. Não só dentro da sala, no mundo, né, que ele vive. Qual que é o foco dele nesse mundo? Né? Tem alguns que já estão aí durante um bom tempo com o mesmo foco, tem alguns que mudam no decorrer. Então, eu diagnostiquei que o meu aluno tem um foco, eu vou até comentar com vocês no estudo sobre 3, mas eu já tive casos de alunos que a família é muito religiosa, ela volta a Jesus, alguns a bombeiro, depende. Isso eu preciso diagnosticar primeiro. Qual que é o hiperfoco do meu aluno? O cérebro autista é concreto. Palavras abstratas geram vazio. Imagens, objetos reais e sequências visuais geram compreensão. Aula verbal longa é colapso cognitivo. Eu não posso dar uma aula, fazer uma aula longa, sem respeitar o estilo de aprendizagem desse meu aluno. Sem entender o foco, sem compreender como que ele aprende. Tá? Eu só vou pegar aqui o material que eu trouxe para a minha aula e eu vou fazer as inscrições, eu vou fazer uma narrativa, né? Assim funciona com os alunos, né? Aqui eu estou especificando o autista, mas isso com todos. Nós não conseguimos ficar 5 horas sentado numa reunião sem algum momento levantar, espreguiçar, respirar um pouco, né? Quanto tempo você tem de concentração? Esperar isso do seu aluno? Ele vai ficar 2 aulas com você, uma aula, 2 aulas com você ali, com a mesma atenção? Não vai. Aula visual estruturada, aprendizagem real. Aí acontece. Sensorial vem antes do pedagógico. Eu tenho que conhecer essa parte do meu aluno, ter esse tato com o meu aluno. Barulho, toque, luz e textura podem ser mais fortes que o conteúdo. Crise não é birra, é sobrecarga neurológica. Habilidade específica é porta de entrada. Interesse restrito não é inimigo, é trilho de ensino. Então, primeiro eu preciso entender o interesse do meu aluno para poder traçar e planejar as minhas aulas. Não estou falando para deixar de atender o currículo. Estou falando para fazer uma convergência com o currículo, com a necessidade, com o interesse que o aluno vem apresentando. Qual que é o foco dele? Como que eu vou
inserir isso no meu currículo. A obsessão vira método quando o professor sabe canalizar. Então o aluno tem essa alta concentração, eu vou associar e vou utilizar isso na minha aula, não contra a minha aula. Como aplicar amanhã na sua sala? Como que a partir desse momento você vê o vídeo? Como que depois desse vídeo eu vou usar isso na minha realidade? Diagnóstico prático do seu aluno, sem laudo clínico. Então ele não tem, mas eu estou verificando as características, eu tenho 20, 30, 40 alunos numa sala de aula. Eu vou aguardar o laudo de todos, dependendo da faixa etária que eu leciono. Eu trabalho atualmente também com alunos de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Dependendo da faixa etária, o diagnóstico até chegar, eu vou deixar de atender a necessidade dele. Então, diagnóstico prático do seu aluno. Pergunte-se, ele pensa melhor com imagens, padrões lógicos, palavras? O que desorganiza primeiro? Som, toque, mudança de rotina, excesso de fala. Então aqui, pessoal, primeiro eu vou verificar, deixa eu voltar lá. Como que eu ensino melhor a ele e que é possível desorganizar isso para me atentar em não fazer isso dentro da sala, não atrapalhar essa rotina. Tá? Qual é o hiperfoco atual? Isso vira o plano individual real, não o formulário burocrático, não apenas papel. Estrutura de aula estilo Temple Grandin, que é a autora do livro. Passo 1. Tornar o abstrato visível. Trocar explicação por linha do tempo, fluxograma, maquete, checklist visual. Explique com suas palavras, não peça isso, não faça isso. Dependendo, é claro, do público que eu tenho, da realidade que eu tenho, né? Eu estou falando do nível do aluno que eu tenho, estou falando de uma forma geral. Eu preciso primeiro conhecer o meu aluno e como que eu vou trabalhar, mas na grande maioria, evitar isso de imediato. Mostre com figuras e passos. Como eu falei, respeitar a faixa etária, a fase que ele está. Passo 2, rotina previsível. Sempre, antes de fazer as coisas, as atividades, explicar o que você espera daquilo que você vai propor. Nunca execute sem explanar antes o que você espera daquela proposta. Quadro fixo com, dependendo do nível também, suporte, né? O que faremos? Quanto tempo? O que vem depois? Como termina? Mudança sem aviso é desorganização. Então, para muitos alunos, é bacana você ter um quadro na sala com essa rotina de cada proposta, de cada atividade. Voltando, o que faremos? Quanto tempo? O que vem depois? Como termina? Isso tem que estar claro na cabeça dele. Organizado. Passo 3, linguagem literal. Evite metáforas soltas. Muitas vezes a gente faz piada em sala de aula acreditando que todos vão entender. Dependendo do caso, não. Ordens curtas e concretas. Evite esse tipo de fala, capriche mais. Escreva 5 linhas sobre. Você pede para ele explicar, dar a versão dele, né, a visão dele. Aí você, reconhecendo o estilo de aprendizagem dele, propor rotina que possibilite ele ampliar essa compreensão e não limitando ele. Passo 4, canalizar o hiperfoco. Verifique qual é o hiperfoco. Como que eu vou canalizar isso agora? Exemplos. Interesse por trens. Trabalhar geografia, matemática, produção textual com trens. Né? Então, eu moro num município que tem a linha do trem. Então, muitos alunos associam isso aqui na cidade. Apesar que os mais novos nunca viram passando um trem. Né? Que já está desativado há um bom tempo. Mas cria essa expectativa, né? Para quem assiste filme, desenho. Interesse por datas, linha histórica da disciplina. Dependendo da lógica que ele tem, sempre você associar isso a uma linha. O livro mostra talento nasce do foco intenso, não apesar dele. Eu vou destacar, explanar sobre isso. O foco do autista não é distração, é concentração radical.
Então não considere você na sala de aula que o foco dele está distraindo ele. Pelo contrário, eu vou utilizar o foco dele a favor dele da minha aula. O cérebro típico distribui atenção. Então, aqui a autora traz, né, que o cérebro típico, na verdade, é da grande maioria, né, onde você consegue distribuir a sua atenção e gerar concentração conforme a necessidade. O cérebro autista aprofunda a atenção. Enquanto a maioria navega pelos assuntos, o autista mergulha. Ele repete, revisita, disseca, conecta padrões invisíveis para os outros. O que chamam de obsessão é, na prática, um laboratório interno de excelência. O problema não é o foco, é o mundo que não sabe usar. É muito mais fácil falar que o problema está nesse foco dele, mas não. A sociedade tenta normalizar o autista. Quando você estiver melhor, aí você vai aprender isso. Não, não é assim que funciona. Dispersa isso, socializa mais, para de ficar só nesse assunto. Então, quando você chama a família, em algum momento você usa essas frases com a mãe dele, com o pai dele, com o responsável? Pensa mais, né? Como eu posso utilizar isso a favor da minha alma? O que você está dizendo ao autista com essas falas? Pare de fazer exatamente o que pode te tornar extraordinário. O talento não surge apesar do hiperfoco, ele surge por causa dele. O preço de negar isso, quando você não utiliza isso nas suas aulas, quando você não utiliza isso na escola. Quando o hiperfoco é tratado como defeito, o resultado é criança medicada para cabelo, então eu preciso medicá-la para poder ficar e se comportar na minha aula. Adolescente esforçado a ser mediano em tudo, né? Então, eu não vou trabalhar mais com o teu foco, eu não vou tentar trazer para você, significar mais o mundo adaptado ao teu foco. Como que você pode trabalhar com esse foco no mundo que está ao seu redor? Adulto frustrado por nunca explorar sua zona real de potência. E aí nós criamos um adulto frustrado. Com essas limitações, quando não trabalhamos e não observamos como podemos desenvolver o foco dele dentro da escola. Você mata o talento em nome da adaptação social. Ele precisa se adaptar mais. E aí você vai reprimindo todas essas habilidades que deveriam ser estimuladas. Aplicação prática. O erro comum é, primeiro vire normal, depois desenvolva talento. Jamais. Para um autista ou para quem trabalha com ele, a regra deveria ser descobrir o eixo de interesse real, não o que a escola acha útil. Eu poderia chegar aqui agora para vocês, abrir o livro e falar, é muito importante esse livro, O Cérebro Autista, Pensando através do Espectro, e começar a fazer leitura. Minha pesquisa sobre subtipos de problemas sensoriais para o capítulo anterior. Só não é legal. Tá? Não é o que eu acho útil, não é o que você acha útil. Mas eu tenho que descobrir qual é o interesse real, como que eu posso dignificar isso mais para o meu aluno. Transformar foco em projeto concreto, produto, pesquisa e carreira. Aqui é muito importante quando a gente trabalha projeto de vida, né? Quando vai significar as disciplinas para o meu aluno. Como que eu vou associar isso ao projeto de vida dele? Significar isso à vida dele? Construir pontes sociais ao redor do talento e não o contrário. Ensinar estratégias de vida sem destruir o motor central. Passo 5, gestão sensorial. Essa acho que é uma das mais importantes para a gente poder aqui discutir. Crise igual sinal fisiológico, não moral. Jamais. Temos que pensar muito como entender isso. Quando o autista entra em crise, não é caráter, não é birra, não é escolha ética. É um corpo avisando que o sistema operacional neurológico ultrapassou o limite de processamento. Aqui eu vou fazer uma análise para vocês aqui logo à frente, fazer uma comparação legal. Crise não é falha moral, é sobrecarga biológica. No cérebro típico, o ambiente passa por filtros automáticos. Barulho, relevância, descarte. Então aqui no cérebro típico, eu ouço o barulho, analiso a relevância do barulho e, se for me afetar, e se não for me afetar, eu descarto. Eu vou me preocupar se aquele barulho for relevante e vai me afetar. Caso contrário, eu faço o descarte. Então, fazer esse filtro é para o cérebro típico.
Tá? O neurodivergente, nós precisamos compreender como que é o processo para respeitá-lo. No cérebro autista, esse filtro é frágil ou diferente. Tudo chega com volume alto demais. Som da lâmpada, textura da roupa, mudança de rotina, tom de voz, expectativa social implícita. A crise é o equivalente humano do disjuntor, que cai para não queimar a fiação. Então, você que tem a rede elétrica na tua casa, todos, ao lado da porta tem o disjuntor, né? A chave central ali. Então, quando vai ter um curto-circuito na casa, o que acontece? A chave cai. O chuveiro, quando esquenta demais na tua casa, ele não chega, fala, caiu a chave, porque provavelmente ia entrar em curto e desliga a chave. Então é isso. Aí você vai lá, liga a chave, regula novamente, né, a temperatura e liga a chave. É exatamente aí que está esse cuidado. Para não queimar nada, a crise é para regular. E se soubermos como trabalhar, não chega na crise. Não é necessário chegar na crise. Não é ele quis explodir, é o sistema entrou em modo proteção. O erro brutal dos adultos. Vocês tratam crise como problema de comportamento. Ele precisa aprender a se controlar. Isso é tão absurdo quanto dizer para alguém com asma: aprenda a respirar direito na marra. Como é que você vai falar para alguém com asma? Né? Aprenda a respirar. É você que respira errado. É sem considerar tudo que é de diferente. E é ele que não conseguiu se adaptar. Crise é fisiologia. Descarga de cortisol, hipersensibilidade sensorial, dificuldade de linguagem no momento, colapso da função executiva. O cérebro perde acesso às ferramentas que vocês exigem que ele use. O que realmente acontece? Existem 3 etapas claras. Acúmulo invisível, dias de microestímulos não regulados, então eu preciso compreender se ele consegue se autorregular, quais são os mecanismos que ele utiliza para essa autorregulação, né? O que eu posso ajudar ele enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto diretor. Ponto de ruptura, algo pequeno vira gatilho final, então se ele não está autorregulado, né, qualquer coisa vai virar gatilho. Comportamento visível, grito, choro, fuga, agressão, silêncio, aí já é crise. Vocês enxergam só a etapa 3 e julgam o caráter. O problema nasceu na 1. Eu não vi o invisível, né? Vamos voltar lá. O acúmulo invisível, que é dias de microestímulos não regulados. Eu não vi que ele não estava regulado. E aí eu deixei passar o gatilho, que é o ponto de ruptura, e chega na crise, comportamento que passa a ser visível. Então, o problema nasceu no 1. Por falta da minha observação, chegou a crise. Não é questão de culpa, é questão de preparo, é questão de formação, é questão de cuidado. Consequência prática para escola e família. Se você punir crise, você ensina isto. Quando o meu corpo pede socorro, serei humilhado. Então, a partir do momento que, dependendo da sua fala, dependendo da maneira que você chama atenção, no momento de crise, ele vai entender. Se eu tiver uma crise, a fala vai ser, né, para com isso, menino, se controla! Como se fosse fácil. Não é. Então, aí ele vai tentar se reprimir mais ainda para não ser humilhado. Resultado, o autista não aprende a se regular, aprende a se esconder até explodir pior. Então, o que seria aquele momento 3? Choro, grito, que seria uma forma de tentar regular, né, essa exposição. Se ele reprimir, piora. O que fazer? Crise é igual à febre do sistema nervoso. Ninguém corrige febre com sermão moral. Você vai falar para a pessoa que está febria, você vai lá e vai ficar falando até ela melhorar? Não. Você reduz a temperatura, descobre a causa e muda o ambiente. Então você precisa saber como está e o que você vai fazer. Não adianta ficar pregando horas, falando horas. Remover estímulo primeiro, conversar depois. Primeiro verifica qual é o estímulo que eu vou ali retirar, que causou aquilo, que está causando aquilo, e depois eu converso. Não adianta ficar puxando conversa e tentar falar com ele no momento da crise.
Linguagem simples, zero debate. Racional no auge. Então, quando ele estiver na crise, não adianta ficar discutindo. Eu preciso retirar o estímulo que causou a crise. O gatilho, né? Rotina previsível, sermão motivacional. Prevenção vale mais que intervenção. Prevenir para não chegar a essa situação. Plano de 4 semanas para o professor. Então, aqui eu vou sugerir para você um plano, né? Eu vou começar a trabalhar com a minha sala. Eu não conheço a realidade. O que primeiramente eu preciso fazer? Semana 1, mapear, né? O mapeamento. Observe gatilhos sensoriais. Então, primeiro eu vou diagnosticar a sala e vou observar esses gatilhos, vou anotar ali no meu caderno para tomar esse cuidado no meu planejamento. Descubra o canal dominante do aluno. Registre 3 interesses fortes. Naquele primeiro momento você não vai saber o hiperfoco dele, mas registra ali os 3 interesses que ele apresenta e você vai verificando o que ele tem no decorrer da aula. Semana 2, visualização. Converter conteúdos em imagens, passo a passo, modelos físicos. Que é isso que eu estou fazendo aqui, pessoal. Converter conteúdos, eu estou pegando aqui a visualização do livro, pensando em você, na sua realidade, eu estou fazendo essa conversão. A minha apresentação é através de imagens textuais, porém estou passando passo a passo. E com modelos reais que dá para você praticar. Semana 3, comunicação. Comandos objetivos, redução de fala, avaliação prática, não só verbal. Semana 4, força produtiva. Projeto baseado no hiperfoco, então aqui nesse momento na 4ª semana eu já descobri qual é o hiperfoco dele e vou fazer esse trabalho. Entrega concreta, maquete, tabela, coleção, código, mapa. Erros que o livro desmascara. Tratar autismo como problema de comportamento não é. Forçar socialização antes da compreensão. Exigir abstração sem base visual, não dá para ficar falando, exigindo que ele compreenda aquilo que você está teoricamente tentando explanar. Ignorar o sensorial. Ensinar pelo cérebro real, o ideal. Partir do concreto, sempre com lúdico. Usar interesse como motor. Adaptar o ambiente antes de cobrar desempenho. Resultado esperado. O objetivo não é normalizar o aluno, é transformar diferença em competência. Então a diferença não é problema. Dá para ser estimulado e bem melhorado. Dar autonomia funcional. Criar ponte entre cérebro e currículo. Como o Grandin defende o livro, o rótulo não pode definir o destino. Não é porque ele é autista que ele já tem um destino já definido. E obrigado por estarem até aqui. Eu acredito que eu tentei ser o mais breve possível. Até o próximo vídeo. No vídeo anterior, eu falo sobre a Resolução 129/2025 no estado de São Paulo. Se você é de outro estado, mas ali eu cito vários decretos, tanto nacionais quanto estaduais. É bacana você verificar, tá bom? E, se puder, por gentileza, se inscreva no canal para ajudar. Valeu, pessoal. Até.